Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Inter on fire no último dia de janela, anunciou vários jogadores ao longo do dia e encara o Caxias neste sábado, já com uma vantagem pela semifinal do Gaúcho. O Grêmio encara o Juventude e tem um desfalque bem importante e perdeu uma negociação nesse último dia. Vamos atualizar como é que estão as coisas da dupla Grenal e pensando também nas semifinais. Vai dar Grenal na final? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu espero que dê Grenal, porque eu acho que o Inter já está na grande decisão e aqui não é nenhuma tentativa de zica reversa aqui, tá? Porque o Inter ele aplicou 2-0 num Caxias muito frágil esse ano, lá em Caxias do Sul, decide no Beira-Rio. É bem verdade que o Inter tem muitos desfalques para essa partida, para essa reta final de Campeonato Gaúcho, alguns jogadores bem importantes, mas assim, o time que o Inter tem colocado em campo, na minha opinião, é suficiente para vencer mais uma vez e vencer bem. E não tô aqui fazendo nenhum tipo de tentar dar aquela secada, assim. Gostaria, mas acho que não vai ser o caso. Acho que o Inter vai se classificar com facilidade, decide no Beira-Rio a partir das 9h30 da noite. Os desfalques do Inter, cara, são muitos, assim. Ele foi perdendo jogadores ao longo da temporada, perdeu o lateral Bruno Gomes, jogadores que terminaram o ano muito bem, né? O Wesley machucou, também um titular absoluto. Enfim, e agora, recentemente, o Inter já tinha perdido o Thiago Maia, que estava em negociação com o Santos, mas o Santos não se acertou com o Flamengo. O Flamengo tem aquela coisa das garantias bancárias, né? O Corinthians sofreu muito com o Flamengo na tentativa de compra do Hugo, aí depois acabou conseguindo, porque o Flamengo bateu o pé. E aí, o que acontece? O Thiago Maia, nesse momento, não conseguiu fechar nesse último dia de janela. Pode ser ainda dentro daquela janela para clubes brasileiros, né, entre os dias 10 de março e 11 de abril, que o Thiago possa ainda se transferir. Mas nesse momento não é o caso. Então ele retorna ao Inter e fica aguardando para saber do desfecho aí. Uma loucura, né, essa situação do Thiago Maia, que já foi e voltou muitas vezes. E essa indefinição gera uma instabilidade, porque ele podia estar jogando e não tá, né? Então ele tá fora do time nesse momento, o Thiago Maia. O Inter vendeu o Wanderson, cara, negociou o Wanderson com o Cruzeiro e de uma forma meio estranha, porque ele já tá em Belo Horizonte, só que o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro. Ou seja, o Cruzeiro não vai utilizar o Wanderson nesse momento. E o Inter utilizou o Wanderson como titular no primeiro jogo contra o Caxias, exatamente por conta da lesão do Wesley. Então, tinha necessidade do Wanderson já se transferir nesse momento para o Cruzeiro, sendo que o Inter ainda tem algo a disputar e tem desfalques. Enfim, o fato é que negociou, ele já foi embora e o pessoal lá disse que se o negócio tá feito, era melhor que ele isse, que ele isse é ótimo, né? Que ele fosse porque senão poderia ter tido alguma lesão, alguma coisa e complicar o negócio. Enfim, o Wanderson já foi embora, o Thiago Maia foi e voltou, e não foi, e não voltou, enfim, e tá nesse impasse aí. O Inter ainda tá sem o Alan Patrick, sem o Borré e sem o Wesley, como eu falei. Pode ser que eles estejam preparados, né? Estejam sendo preparados para as finais do Gauchão, talvez até para o segundo jogo. O primeiro jogo talvez não, mas enfim, são jogadores aí que o Inter tem a recuperar. E durante o dia anunciou mais alguns reforços. O Diego Rosa, que é base do Grêmio, um volante que também atua de 10, é 8, mas pode fazer a 10. Muito bom jogador, tá? Foi vendido ao Grupo City, depois teve alguns problemas na carreira, foi cedido ao Lommel da Bélgica, chegou a pensar em desistir, depois foi cedido ao Bahia, que é do Grupo City também, não conseguiu jogar e agora o Inter conseguiu pegar o Diego Rosa aí de apenas 22 anos para lapidar, para trabalhar, trata-se de uma boa aposta. O Juninho, zagueiro, ex-Palmeiras, ex-Coritiba, que estava no Midtjylland da Dinamarca, né? Mesmo time que estava o Charles, por exemplo, o ex-Inter, que hoje está no Corinthians. O Midtjylland, então, o Inter conseguiu o Juninho, zagueiro canhoto, né, zagueiro pelo lado esquerdo. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanta expectativa assim em relação a ele, né? Vi alguns perfis elogiando o Juninho, assim, do Juninho que eu vi no Palmeiras e no Coritiba, ele não recomenda. Mas enfim, é um jogador já rodado, 30 anos e tudo mais, e provavelmente foi bem avaliado pela diretoria colorada. E o último, assim, mas na calada da noite, o Inter anunciou Oscar Romero, o argentino, irmão de Ángel Romero, irmão gêmeo, que joga no Corinthians. Eles jogaram juntos no São Lourenço, ele foi o camisa 10 do Boca Juniors, tá?
Esteve no Botafogo nas campanhas, né, do título da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, estava sem clube e o Inter resolveu anunciar Oscar Romero. Ele é meia, né, diferente do Angel, que é atacante. O Oscar ele é meia, mas pode fazer beirada. Ele atuou no Botafogo, ele atuava muitas vezes pela direita, no Boca muitas vezes pela esquerda, atua centralizado, atua atrás do 9, pode ser um reserva para o Alan Patrick, tem bola parada, é um jogador muito interessante. Eu sempre gostei do Oscar Romero, acho que assim, o Angel Romero é um cara esforçado e tal, mas qualidade técnica, quem tem é o Oscar Romero. Ele é um meia de condução, de batida na bola, é um cara que tem muita habilidade, canhoto, o Oscar Romero. O Inter contratou, olha que loucura. Todos esses jogadores aqui nesse último dia de janela. E, como eu disse, ainda tem a janelinha, né? Depois dos estaduais, entre os dias 10 de março e 11 de abril, para reforçar o Campeonato Brasileiro aí, desses jogadores que deixam os estaduais. Vamos confirmar o time do Inter para encarar o Caxias. Aí o Antony no gol, o Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga com o Vitor Gabriel e o Vitão, os dois Vitors, né? Na esquerda o Bernabé. Meio de campo com o Fernando, o Bruno Henrique, o Carboneiro, que está fazendo a função ali mais por dentro, o Vitinho aberto, Gustavo Prado, né, já que o Wanderson foi para o Cruzeiro, e o Ener Valencia. Esse é o time do Inter titular. A reposição ela vai ficar um pouco mais prejudicada, né? Porque você perde jogadores titulares, você tem que alçar a mão do teu banco, então o banco do banco, como é que fica? Mas enfim, acho que o Inter não vai ter dificuldades contra o Caxias. Mais cedo, às 4h30 da tarde, o Grêmio encara o Juventude em Caxias do Sul. Esse confronto bem mais difícil, embora a atuação do Grêmio tenha sido muito boa na arena no primeiro jogo e com toda a questão da arbitragem e tudo mais. O Juventude, quando joga em casa, ele cresce, enfim, e a diferença é só um gol, né? Então o Grêmio vai ter que ter todo o cuidado. O Grêmio não vai ter o Francis Amuzu, o belga, que entrou muito bem, inclusive no primeiro jogo. Ele sofreu aí um desconforto muscular, na verdade, e o Quinteiros resolveu dar uma segurada, porque tem uma maratona aí, né? Pode ser que a gente tenha mais 2 finais, tem Copa do Brasil né, na sequência contra o Atlético de Minas Gerais, então tudo isso. Rodrigo Eli também tá fora, a galera tava contestando ele, mas ele agora tá machucado, então tá fora por um tempo. Mas o Pavon tá recuperado, o que não deixa de ser uma boa notícia, né, já com a ausência do Amuzu. E o Luan Cândido, contratado junto ao Bragantino, foi relacionado pela primeira vez, embora o titular deva ser o Lucas Esteves. O Grêmio não conseguiu contratar o Johan Romagnha, um zagueiro colombiano que atua no São Lourenço. O Grêmio fez uma última oferta de 4,5 milhões de dólares, pagando mais de 2 milhões de dólares à vista, e os caras não quiseram negociar. Impressionante. Agora o Grêmio também se volta para a janela brasileira, a janelinha, entre os dias 10 de março e 11 de abril, pegando quem sai dos estaduais para reforçar o seu time. Por enquanto, não conseguiu mais um zagueiro que era muito pedido do Gustavo Quinteiros, ele pediu especificamente esse jogador. E a coisa acabou não rolando. Vamos para o time que encara o Juventude, o Volpi no gol, o João Pedro na direita, a dupla de zaga Gemerson mudando de lado, né, jogando mais pela direita, e ele foi bem no primeiro jogo. E o Wagner Leonardo pela esquerda, e a lateral esquerda com o Lucas Esteves, mas tem o Luan Cândido aí se quiser, tanto para fazer a defesa quanto para fazer a lateral. Meio de campo com Cuejar e Vilhaçante, mas o Camilo tá pedindo passagem, então se o Cuejar não se atentar, não começar a correr, não ser dinâmico mais, o Camilo vai entrar e vai passar por cima de todo mundo. Cristal e Monsalve, os dois juntos, né? O Cristal centralizado, o Monsalve mais aberto pelo lado esquerdo, ainda mais sem o Amuzu. O Cristiano Oliveira lá pela direita, muito bom jogador. E o Bright White, que homem, o dinamarquês como camisa 9. Então esse é o time do Grêmio para encarar o Juventude fora de casa e buscar pelo menos um empate. Dá para ganhar de novo? Dá. Dá para perder por um gol de diferença? Não, né? Porque aí vai para penalidades. Será que vai dar Grenal? Eu espero, como eu disse, porque o Inter eu acho que avança tranquilamente, o Grêmio eu já espero mais dificuldades, mas acho que o Grêmio tem condições de avançar também, e aí teremos 2 clássicos Grenais decidindo o maior gauchão dos últimos tempos, o Super Gauchão FIFA, vai ser uma loucura. O que vocês acharam aí das contratações do Inter, dos desfalques do Grêmio, da projeção dos jogos? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!